seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias aqui na sua TV Araripe. Eu sou Maria Ferreira e a partir de agora iremos girar. Trump vira réu por 6 de janeiro e tentativa de reverter derrota nas urnas. Apesar de ter perdido, o réu estava determinado a continuar no poder. Com essas palavras, o ex-presidente Donald Trump tornou-se réu terça-feira, dia 1º, no caso que apura as tentativas de reverter sua derrota na eleição presidencial de 2020 e a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Na ocasião, uma multidão de apoiadores de Trump tentou impedir à força a confirmação da vitória de Joe Biden. 5 pessoas morreram. Por mais de 2 meses depois do dia da eleição, em 3 de novembro de 2020, o réu espalhou mentiras de que houve fraude no resultado das eleições, de que ele, na verdade, venceu. Essas afirmações eram falsas e o réu sabia que elas eram falsas, mas o réu repetiu amplamente, afirma a acusação em um documento de 45 páginas assinada pelo Conselho Especial do Departamento de Justiça, Jack Smith. Um porta-voz do ex-presidente confirmou que ele foi notificado sobre a acusação. Nos próximos dias, ele deve se apresentar a uma corte federal na capital americana para uma audiência em que as acusações contra ele serão lidas. Ele deve então ser questionado se declara culpado ou não. A matéria na íntegra você encontra em reddit.com. Dino reage a pedido da CPMI por imagens de 8 de janeiro e acusa invenção de fatos. Após a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro solicitar que o Ministério da Justiça envie em até 48 horas as imagens das câmeras de segurança dos prédios invadidos na Praça dos Três Poderes, o ministro Flávio Dino criticou o que chamou de invenção de fatos para encobrir a verdade. Tentaram fraudar a eleição de 2022 para ficar no poder. Ainda assim, perderam. Tentaram dar um golpe de Estado entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Perderam novamente. Tentaram explodir o aeroporto de Brasília e matar centenas de pessoas. Não conseguiram. Escreveu Dino nas redes sociais, terça-feira, dia 1º. O ministro chamou os fatos citados de verdades comprovadas. A postagem do ministro nas redes sociais representa, porém, uma resposta formal à demanda da comissão. Na semana passada, ao rejeitar a solicitação, Dino argumentou que apenas a Justiça pode fornecer informações que constam de uma investigação em andamento. Já ontem, terça-feira, após reiterar o pedido de Dino, o presidente do colegiado, Arthur Maia, afirmou que acionará o Supremo Tribunal caso o ofício não seja respondido. Na sessão de ontem da CPMI, parlamentares da oposição criticaram a postura de Dino, enquanto aliados do governo defenderam o ministro. E a matéria na íntegra você encontra em Carta Capital. Foi ordem de G. Dias alterar relatórios da ABIN, diz ex-diretor. O ex-diretor adjunto da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura, afirmou, terça-feira, que foi por ordem do ex-ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, que os relatórios da ABIN foram alterados. No entanto, Cunha negou a adulteração dos documentos durante a sessão da CPI. Eu não adulterei. Eu fiz os 2 relatórios. Fiz o primeiro em uma planilha em que continha os alertas encaminhados para a ABIN a um grupo e continha ali também os alertas encaminhados por mim pessoalmente pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI, disse o ex-diretor da ABIN. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens, que ali foram mantidas apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Essa matéria você vai conferir em Poder 360 graus. Invasores cadastraram nome e CPF para acessar a internet da Câmara no dia 8 de janeiro e geraram provas. 4 pessoas que invadiram o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro acessaram a rede Wi-Fi da Câmara dos Deputados. Para conseguir a conexão da internet gratuita, eles precisavam cadastrar o nome e o CPF no sistema. Com isso, acabaram produzindo prova contra eles mesmos.
As informações constam de um ofício sigiloso enviado para a Câmara dos Deputados à CPI de 8 de janeiro, que retomou as atividades terça-feira. A Polícia Legislativa abriu o procedimento número 237581 para levantar os logs de tentativa de conexão e conexões efetuadas à rede sem fio no dia dos ataques e, assim, identificar os invasores. 2 deles, uma mulher de Contagem, Minas Gerais, e um homem de Teresina, Piauí, já foram detidos e estão hoje sob monitoramento de tornozeleira eletrônica. Os nomes das outras 2 pessoas não constam na lista de presos suspeitos dos atos de 8 de janeiro, divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. E essa matéria você acompanha na Folha PR. STF decide que tese de legítima defesa de honra é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a tese de legítima defesa da honra não pode ser usada para absolver acusados de feminicídio durante julgamento em tribunais de júri. O julgamento foi o primeiro realizado pelo STF na sessão de volta do recesso do Judiciário. A análise do caso havia começado na última semana de junho, pelo voto do ministro relator Dias Toffoli, que foi seguido por unanimidade. Ele afirmou que a tese é inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Pela tese de legítima defesa da honra, argumentava-se que um assassinato ou uma agressão poderiam ser aceitáveis quando a conduta da vítima supostamente ferisse a honra do agressor, como no caso de adultério. Ontem, terça-feira, Carmen Lúcia seguiu o voto do relator e disse que a sociedade que trata mulheres de forma inferior é doente. Temos que provar que não somos parecidas com humanos, somos igualmente humanos. Não tem nada de sentimento nisso, é apenas um jogo de poder machista, sexista e misógino, que mata as mulheres por elas quererem ser apenas como são, donas de suas vidas. Foi o que ela afirmou. Já a presidente da corte, Rosa Weber, afirmou que não há espaço no contexto de uma sociedade democrática para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado. Segundo a ministra, a tese legitima a proteção daquilo que homens, em uma visão de mundo permeada com preconceito e ignorância, consideram ser a sua honra. Somente no seio de uma sociedade cujas bases sociais se assentam na desigualdade de gênero é possível conceber o surgimento do discurso impregnado de ódio e preconceito, pelo qual legitima-se, em defesa da honra do homem, o assassinato da mulher infiel, afirmou também na sessão de terça-feira. E essa matéria você consegue encontrar na folhauol.com.br. PF prende hacker da Vaza Jato e faz buscas em endereços de Carla Zambelli. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, dia 2, o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato, ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli no apartamento e no gabinete dela. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Oficialmente, a Polícia Federal divulgou que foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, 3 no Distrito Federal, 2 em São Paulo e 1 mandado de prisão preventiva. Na ação, a Polícia Federal tenta obter mais informações sobre a inserção de alvarás de soltura e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Os documentos forjados incluíam um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No ofício, havia inclusive a frase "Faz o L", um dos slogans da campanha eleitoral mais recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E a matéria você encontra em g1.com. Acusados de homicídio da promotora de justiça em 2001 em Igaraçu irão a júri popular.
Os 4 acusados do homicídio qualificado da promotora de justiça Maria Aparecida da Silva Clemente em 7 de abril de 2001 irão à júri popular. José Aderval Clemente, Emilson dos Santos Davi, Luciano Pereira da Silva e Alberto Carlos da Silva são os réus. O corpo de Maria Aparecida, que tinha 43 anos de idade, foi encontrado no dia seguinte no lixão de Igaraçu, na região metropolitana do Recife, com 2 tiros na região da cabeça. O Ministério Público de Pernambuco divulgou nesta terça-feira, dia 1º, que a Vara Criminal de Igaraçu se pronunciou para levar o caso à júri popular. O Ministério aguarda a data em que os réus irão a julgamento. Com a pronúncia, a juíza Ana Cecília Toscano Vieira Pinto, após analisar todos os autos, destaca o Ministério Público de Pernambuco expressa convicção quanto à materialidade do crime e quanto aos indícios suficientes de autoria, de forma que os acusados devem ser submetidos a júri popular. O inquérito aponta que José Aderval era marido de Maria Aparecida e teria contratado os outros acusados para cometerem o sequestro e o assassinato. Essa matéria você encontra também em folhape.com.br. Farmácias começam a fazer exames de análises clínicas. Desde ontem, terça-feira, as farmácias podem oferecer exames de análise clínica sem precisar enviar para laboratórios. A mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Antes, as farmácias só eram autorizadas a realizar testes de Covid-19 e glicemia. Com a atualização, a lista de exames clínicos para triagem ultrapassa 40 tipos, como o do antígeno NS1 para triagem da dengue. De acordo com a resolução, que atualizou as normas de coleta, os exames devem ser realizados somente em caráter de triagem. Por isso, eles não substituem o diagnóstico convencional. Estão liberados ainda testes laboratoriais de asma e alergia. A Anvisa aprovou em maio deste ano a atualização da norma que disciplina requisitos para exames de análises clínicas e regulamenta a oferta de serviços clínicos e exames laboratoriais nestes estabelecimentos. Quer saber quais são os exames? Você pode entrar no nosso site e conferir a lista. É o www.tvararípe.com.br. E esta matéria você encontra no JC Online. Superlua brilha nos céus do Brasil e outras partes do mundo. A superlua já foi vista no céu na noite de ontem, terça-feira, no Brasil e em outras partes do mundo inteiro. A lua do Esturjão é a primeira das 2 superluas que ganharão o céu neste mês de agosto, segundo o Observatório Nacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As superluas ocorrem quando a Lua está a 90% do perigeu, que é a sua maior aproximação da Terra. Desta forma, o satélite natural parecerá maior e mais brilhante no céu. Elas geralmente parecem mais brilhantes e maiores do que outras luas cheias por causa da sua proximidade, embora nem sempre sejam perceptíveis a olho nu. As superluas recebem esse nome, segundo o Centro Espacial Nacional do Reino Unido, porque ficam até 30% mais brilhantes e parecer cerca de 14% maior do que as luas cheias que ocorrem no ponto mais distante da Terra. A lua cheia desta semana também é chamada de Lua do Esturjão, porque ocorre em época do ano em que, historicamente, as populações indígenas dos Estados Unidos descobriram que os grandes peixes da água doce eram facilmente capturados nos grandes lagos. O Observatório Nacional afirma que o fenômeno, que pode ser uma lua cheia ou nova, ocorre de 1 a 6 vezes por ano. No entanto, em alguns casos, a distância Terra-Lua é menor do que em outros. Isso ocorre porque a órbita da Lua não é circular, mas sim elíptica. Em média, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 382.900 quilômetros. A próxima vez que a Lua cheia vai chegar ainda mais perto da Terra será em 25 de novembro de 2034, segundo o observatório. E essa matéria você encontra em CNN Brasil. Bom, agora eu quero registrar que a gente estava tão empolgado, tão feliz, torcendo tanto, mas não deu para o Brasil, né? E o Brasil ficou de fora
da Copa do Mundo Feminina, infelizmente. Mas a gente manda energias positivas para as nossas jogadoras, para que elas possam trilhar os seus caminhos e conseguir outros feitos. Com essa notícia, a gente se despede do nosso Giro de Notícias de hoje. Um cheiro e até a próxima!